Bom dia! Que maravilha! Começando mais uma das nossas manhãs sem limites. Eu sou Isa Minatel, pedagoga, psicopedagoga, escritora, autora dos livros Crianças Sem Limites, Temperamentos Sem Limites, mãe do Petrus, e nós estamos juntos todos os dias, de segunda a sexta, sempre aqui, 7 da manhã, com as nossas manhãs sem limites, para falar sempre alguma coisa a mais para a gente buscar ser melhor, como mãe, como pai, como educador, como pessoa, como gente, porque afinal de contas esse mundo tá ao contrário e ninguém reparou, né, minha gente? A gente tá rindo de coisas que não deveríamos rir, a gente tá se descabelando por coisas que a gente não deveria se descabelar, a gente tá sofrendo pelo que não devia sofrer e tá nem aí pro que devia estar sofrendo. Como assim, Isa Minatel? Se você parar para pensar, a gente está sofrendo muito com algumas coisas exteriores e às vezes o nosso interior está muito pior e a gente não está nem sabendo, a gente não está nem se dando conta, né? Porque a gente, na verdade, tá sem consciência disso tudo, né? Por isso que eu falo que o que eu dissemino é a pedagogia da consciência. Vamos expandir a consciência para a gente enxergar o que realmente a gente precisa dar foco, o que realmente importa, o que faz diferença, né? Dentro disso, existe uma coisa que eu quero trazer para a gente conversar um pouquinho, para prestar atenção sobre o que a gente vê e o que a gente não vê. Eu não posso esquecer de convidar você também a assistir o RJTV, que vai ao ar na primeira edição, que eu vou dar uma entrevista daqui a pouco e também convidar todo mundo lá de Volta Redonda para a palestra de hoje à noite. Pelo amor de Deus, eu tenho que começar falando isso porque eu não posso me esquecer e às vezes eu me empolgo aqui no conteúdo, chego no final e vou me embora. Ó, eu quero dizer o seguinte, a gente vai ter algumas coisas muito especiais aqui no Rio, né? Vamos começar com a palestra de hoje. Ontem já teve um ensaio de uma surpresa que vai rolar aí no ano que vem. Mas hoje a gente tem a palestra lá em Volta Redonda. Tem essa entrevista na afiliada da Globo, na RJTV, lá de Resende. Então, se você tá no Rio de Janeiro, não pode perder. E a gente vai ter palestra na Marinha e uma palestra em Copacabana na quinta-feira, aberta ao público. Então ainda tem vagas, ainda dá tempo, tá? Nos finalmente, mas corre que ainda dá tempo, viu? Muito bom! Quero falar do quê? Do conteúdo que nós vamos trazer hoje para você, que é sobre atividades sensoriais. Ou seja, eu disse que tem coisas que a gente está se importando porque está vendo e coisas que a gente não está dando a devida importância porque não está vendo. A programação neurolinguística fala sobre o VACOG, são as siglas para visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo, ou seja, os 5 sentidos, né? Que é que a programação neurolinguística nos diz? Que tudo o que tem dentro do nosso cérebro, na nossa cabeça, é formado por sentidos. Ou você tem alguma coisa que você se lembra do gosto, do cheiro, do som, da imagem, né? Então, tudo que está dentro da nossa cabeça ou é lembrança, ou é pensamento, ou é criação, ou é alguma coisa nova, uma invenção, tá? Então, memória, pensamento ou imaginação é formado por visão, audição, gosto, tato e olfato, ok? Então, o VACOG, ou seja, os sentidos, né, são matéria-prima de tudo que está na nossa cabeça, de todos os pensamentos, de todas as memórias e de todas as imaginações, de tudo que a gente cria. Vamos de novo. Tudo que tem dentro da minha cabeça entrou pelos sentidos, tá? VACOG, visual, auditivo, sinestésico, olfativo ou gustativo. Então, sempre que eu vou pensar em alguma coisa, lembrar de alguma coisa ou criar mentalmente alguma coisa, eu vou fazer isso com essa matéria-prima que são os sentidos. Beleza, até aí eu entendi, Isa Minatel, mas o que isso tem a ver com o que eu vejo com o que eu não vejo? O que eu vejo com as atividades sensoriais? No padrãozão comum, eu vejo bagunça, porque molha, suja, lambuza, meleca. Então, atividades sensoriais envolvem os sentidos e, portanto, muitas vezes envolvem água, muitas vezes envolvem coisas que a gente vai
se colocar, ou colocar a mão, ou colocar, né, melecas. E aí, muitas vezes as pessoas têm resistência a elas, né? Ou se distanciam delas. Ou, ai meu Deus, vai sujar tudo, vai melecar tudo, vai fazer bagunça, vai... Porque fazem bagunça. Agora, o que essas atividades estão fazendo? Estão estimulando os sentidos, por isso elas chamam sensoriais. Atividades que estimulam os sentidos. E quanto mais eu oportunizo a criança de estimular os seus sentidos de maneira inteligente, de maneira pensada, de maneira estratégica, né, estudada, mais qualidade de matéria-prima essa criança tem para pensar, lembrar e criar. Uau! Então aquela bagunça que é a criança estimulando alguma coisa, né? Tem vários tipos de atividades sensoriais, né? Gelada, quente, a água mais quente, o gelo, tem um monte. Se você pesquisar atividades sensoriais ou sensorial activity, se você pesquisar em inglês também, você acha zilhões de opções, né? E por que elas são tão importantes? Porque elas oportunizam que você desenvolva uma melhor matéria-prima para o seu cérebro ou para o cérebro da sua criança. A sua criança vai ter melhor matéria-prima para pensar, imaginar e para se lembrar. Então melhora a memória, melhora a criatividade e melhora a capacidade de pensamento. Entende quando a gente fala? Então, é importante a gente entender, porque muitas vezes a gente fica, atividades sensoriais, é importante deixar as crianças brincarem, é importante deixar as crianças viverem as experiências, deixa a criança, se não se machuca, se não se coloca em risco, se é só bagunça, deixa. Mas as pessoas não entendem muitas vezes o porquê. Então eu gosto de trazer uma coisa bem explicada, bem beabá, do porquê. Porque eu não entendia isso também com tanta intensidade quando eu cheguei a essa conclusão através de juntar os pontinhos aí da PNL com o estudo da primeira infância, né? Então, quando a programação neurolinguística me falou, ó, tudo que tem dentro do cérebro é VACOG, é feito por visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. Não tem nada dentro do cérebro que não tenha entrado pelos sentidos. Os sentidos são justamente a comunicação do exterior com o interior. Então, o que entrou no cérebro entrou pelos sentidos. Logo, tudo que tem dentro do cérebro, pensamento, imaginação e memória, é formado por unidades de sentido sensorial, unidades sensoriais, então, de VACOG. Muito bem. E aí eu olho para o estudo da infância e falo, atividades sensoriais são muito importantes, estimula o sentido. Tá, mas por que é tão importante assim estimular o sentido? Quando eu fiz essa conexão, porque os sentidos formam a matéria-prima de tudo que está no cérebro. Se eu melhoro a matéria-prima, eu melhoro a qualidade do resultado. Gente, se eu mudo a matéria-prima, eu altero o resultado. Pensa num bolo de cenoura. Se ao invés de cenoura eu coloco beterraba, muda o resultado. Muda a cor, muda a textura, muda o sabor, né? Então, se eu coloco até um fermento de boa qualidade, melhora o resultado, né? Se eu coloco um fermento de baixa qualidade, piora o resultado. E se eu esqueço o fermento, né? Você já sabe o resultado. Então, quando eu tô com uma criança em desenvolvimento, eu ainda tenho chance de lembrar do fermento. Eu ainda tenho chance de colocar um ingrediente novo. Eu ainda tenho chance de alterar a qualidade dos ingredientes envolvidos. A criança, na primeira infância, é o bolo antes de assar, onde ainda dá tempo de eu lembrar de colocar coisas, de escolher a qualidade das matérias-primas e dos ingredientes que vão ser colocados ali. Então, lembra disso. Toda vez que você pensar numa atividade, né? E aí, gente, pensa as escolas. Tem mãe e pai que reclama quando o uniforme volta sujo da escola. Não pode sujar de lama, não pode sujar de tinta, não pode... Pelo amor de Deus! Eu ficava feliz da vida quando eu ia buscar, ainda fico, porque ainda acontece muito, né? Mas eu estava me referindo mais à primeira infância, mesmo pequenininho, quando eu ia buscar meu filho e percebia que aquela escola não teve preguiça. Botou a mão na massa, botou o menino para pintar, botou o menino para se sujar, botou o menino para experienciar atividades sensoriais, né? Que fazem
completa diferença. Além da criança adorar, além da criança se envolver, além da criança estimular a memória, a concentração, além da criança tem N ganhos, né? Coordenação motora, todos os ganhos óbvios. Mas eu queria trazer esse que a gente não vê de cara, não é óbvio. A gente não sabe o que está acontecendo ali, a gente não entende por que é tão importante estimular os sentidos. E é por isso. Porque as unidades sensoriais são matéria-prima do pensamento, da imaginação, da memória e de tudo o que tem no cérebro. Beleza? É isso que eu queria trazer para você hoje. Eu espero de todo o coração que esse conteúdo faça sentido para você, que esse conteúdo venha te alimentar com possibilidades novas na tua relação com a tua criança e com você mesmo, quem sabe? Porque às vezes a gente já tá tão inerte, tão preguiçoso já de estimular os nossos próprios sentidos, né, que a gente tá devagar com esse processo todo. Se você tá no Rio de Janeiro, assiste hoje o RJTV primeira edição. Vou entrar ao vivo, vai ter lá uma participação minha desde Resende e vai ser muito legal falar um pouquinho sobre pais autoritários, pais permissivos, temperamentos. Vamos bater um papo lá, né, com as pessoas que estiverem lá. E hoje à noite, Volta Redonda, Teatro Gacemes 2. Vamos estar junto na nossa palestra muito especial. Eu espero vocês. Se você não tá em Volta Redonda, mas tá no Rio de Janeiro capital, se tem alguma conexão com a Marinha, procura aí na intranet as informações, porque dá tempo ainda. Amanhã tem uma palestra fechada pro pessoal da Marinha. E quinta-feira, pro pessoal total do Rio de Janeiro, de Copacabana. Vamos estar junto, viu? E no sábado eu estarei em Palhoça, Santa Catarina. Então ainda dá tempo também de você estar junto com a gente. E no domingo a gente está junto em Campinas, lá no Espaço Guanabara. Ó, muita coisa linda pra gente se encontrar e trocar informação, energia e coisas boas. Se Deus quiser, a gente se encontra, a gente se vê. Se você gostou, copia o link desse vídeo, manda para todo mundo, para todas as mães, todos os professores, todo mundo que lida com criança, para que tenha a oportunidade de dar realmente vazão, né, a essa criatividade das crianças através das atividades sensoriais. Se você quer mais, se inscreva no canal, ativa o sininho aí para receber, vira membro do canal, que aí você vai acessar conteúdo exclusivo. E se você quer ainda mais, vem fazer